na tua vida em 100 por 1. Em nome de Jesus. Pastora Carla. Amém, vamos orar? Pode vir, Tudão. Pode vir. Amém, queridos? Irmãos, isso é forte. Eu ouvi um testemunho a respeito disso. Um irmão me contou que a fome, queridos, ela não espera. Quem já passou fome sabe do que eu estou falando. E às vezes a pessoa, a única coisa que ela tem, ela dobra o joelho e pede para Deus. E o irmão veio me contar que ele, junto com outro irmão, foram levar uma cesta para uma pessoa e ele disse, olha, a gente sabe, né, que final de mês, enfim, é meio assim, é difícil e tal, chegando na cidade, e a gente veio trazer uma simples cesta básica para você e tal, e a pessoa olhou e disse, olha, vocês não vieram trazer uma simples cesta básica, isso é uma resposta que eu estava de joelho dobrado, pedindo a Deus o alimento. Isso é importante, irmãos. Então vamos abraçar essa causa, amém? Amém, igreja? Feche os seus olhos, estenda as suas mãos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por cada um aqui que deu com gratidão no coração, que deu com alegria. O Senhor sabe exatamente o que cada um precisa, e o Senhor é um Deus que atende, ó Pai, os nossos pedidos. O Senhor é um Deus que supre todas as nossas necessidades, o que nós precisamos para cumprir o propósito. Então derrama sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, eles têm te honrado no pouco, coloca eles sobre o muito, em nome de Jesus, porque o coração não vai mudar. Ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos, prospera a tua casa e o teu povo, em nome de Jesus. Nós também oramos pela pastora Jana, que vai liberar a palavra. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui para ouvir tudo aquilo que o Senhor quer falar através da tua filha. Os nossos ouvidos estão atentos. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Paz, queridos. Queria chamar as crianças primeiro, por gentileza. Pode sentar. Chamar as crianças. Samuel já puxou aqui o bonde. Cadê as crianças? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Estenda suas mãos. Vamos orar por eles. Pai, obrigada, Senhor, por essas crianças que estão na sua casa. Elas estão, Senhor, no seu caminho. Pai, em nome de Jesus, guarda cada uma delas, abre os ouvidos para que elas sejam ministradas no espírito delas, Pai, lá na salinha. Nós oramos pelas professoras que estarão lá com eles. E que eles possam, Senhor, desde pequenos, ouvir a sua voz. Assim como Samuel, sendo uma criança, ouviu a voz de Deus. Que essas crianças também escutem a voz de Deus, ainda crianças, profetas para essa geração. Profetas e profetisas de Deus para essa geração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode ir, crianças. Samuel ficou olhando assim para a história, tipo, ó, é eu essa criança, amém. Paz, queridos, como vocês estão? Vocês estão felizes? Amém. É um novo ano, né? Meu Deus, janeiro de 2026, glória a Deus que até aqui o Senhor nos ajudou. Eu queria que vocês abrissem no Salmo 126. Vamos lá. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. A nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. E as outras nações disseram, o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria. Restaura, Senhor, nossa situação. Como os riachos revigoram o deserto, os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Aleluia. Quantos aqui estão esperando o ano da restauração? Eu estou muito ansiosa por esse ano, pelo ano da restauração. Amém? Agora eu vou dar um exemplo de aqui na Bíblia, de uma pessoa que foi restaurada. João 5, de 1 a 9. Abre lá para mim.
Que você receba essa palavra, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos lá. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda. Com 5 pátios cobertos, ficavam ali cegos, mancos e paralíticos. Uma multidão de enfermos esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois eu não tenho quem me coloque no tanque, quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-se, pegue sua maca e ande. E no mesmo instante o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar. Esse é um exemplo, né, de uma pessoa que estava chorando. Ele acordou, né, chorando com a sua maca lá, doente, mas ele foi dormir rindo. Porque o nosso Deus, ele é assim, queridos. Ele transforma, de repente de Deus ele acontece, ele demora para acontecer, mas quando acontece é muito rápido. Né? Então, aquilo que você espera tanto tempo pode acontecer a qualquer momento. Fique atento a esse ano de restauração. A palavra restauração, ela significa trazer algo ou alguém de volta à sua condição original, perfeita ou desejada por Deus. Essa palavra é restaurar segundo a Bíblia, tá? Envolve renovação, cura, restabelecimento e reconciliação espiritual. Um processo divino de consertar, reconstruir e renovar. E esse tema de restauração é algo muito profundo. Se você pegar a situação desse homem lá no tanque de Betesda, é tão interessante que o Senhor fala assim para ele: você gostaria de ser curado? Queridos, Jesus, ele nunca vai invadir alguma área da sua vida, ele não invade. Quem invade é o diabo. O diabo, ele é um ladrão, ele arromba a porta. Jesus não, ele bate, né? Ele bate na porta, como a gente cantou aqui. Ele bate na porta. Se você quiser ser restaurado em alguma área da sua vida, você vai ter que abrir para ele entrar, né? E nós temos muitas áreas na nossa vida que são de restauração. Muitas, estamos sendo transformados de glória em glória, né? Então, a gente tem a restauração financeira, a gente tem a restauração das nossas emoções, a restauração, às vezes, de um casamento, a restauração, às vezes, familiar, né? Às vezes, um familiar seu, que há tanto tempo você não conversa, né? E precisa de restauração, né? Porque a restauração familiar, ela é de Deus. Restauração em relacionamentos. A restauração ministerial. Às vezes você tem um ministério, o Senhor te fez uma promessa, falou que você vai pregar a palavra, que você vai curar pessoas, que você é um intercessor, mas você simplesmente, porque você simplesmente parou, porque você olhou para a sua situação. Né? Eu vi uma palavra tão interessante hoje, eu não vou pregar ela, mas eu vou falar rapidinho. E aquilo virou uma chave na minha vida, e eu vou falar para vocês. Eu estava vendo o culto de primícias do Luiz Hermínio, foi o primeiro dia. E ele falou algo muito interessante. Ele falou assim, ele usou a passagem de Abraão, e ele falou assim: queridos, não é você que fez aliança com Deus, foi Deus que fez com você. Já parou para pensar nisso? Deus fez uma aliança com você. Então, se você está sentado aqui essa noite, é porque o Senhor tem uma aliança com você. E quando o Senhor tem uma aliança com você, pode ficar em paz. Vai dar certo. Porque é Ele que te chamou. Porque se o Senhor fosse olhar para as nossas mazelas, sabe? Para tudo aquilo de ruim, os defeitos que a gente tem, queridos, nenhum de nós estaríamos aqui. Sabe? A nossa restauração, ela vem dEle, Ele tem uma aliança com você. Foi Ele que te chamou. E o Senhor que te chamou, Ele não desiste de você. Muito pelo contrário, somos nós que muitas vezes desistimos dEle. A gente começa a olhar para nós, e quando você vê essa passagem de Abraão, Abraão fala assim, Deus fala para ele: vou te dar uma descendência.
E ela vai ser muito numerosa. Aí Abraão olha para ele, né? Mas, Senhor, eu não tenho filhos. A minha herança vai ficar para o meu servo Eliezer. Ele olhou para onde? Para ele. Mas o Senhor não quis saber da condição dele. O Senhor permaneceu em aliança com Abraão. E Abraão fez o que fez. Temos consequências até hoje, mas o Senhor não desistiu. Ele não olhou para Abraão e falou assim: Abraão, você errou, né? Eu falei para você que eu ia te dar uma descendência. E que ia vir da sua esposa. Mas você foi lá, né? Sua esposa foi lá, pegou a serva, você aceitou o que ela fez, então eu não vou mais. Eu vou voltar atrás. Não. Ele permaneceu fiel. Porque Ele é um Deus de aliança. Nós não somos, queridos. Infelizmente, nós não somos. Nós não temos aliança. Mas nós servimos a um Deus de aliança, que nos ensina que temos que ter aliança. Não quebre alianças, querido, não quebre. Porque o nosso Deus, o seu Pai, se você tem o DNA do Senhor, não quebre alianças. Se você tem o DNA dele, mantenha as suas alianças. Se arranhou, dá uma polida, mas mantenha. O nosso Deus é um Deus de aliança e Ele chamou você. E você que está aqui, você não está aqui à toa. Ele está falando para você: eu tenho uma aliança com você. E eu vou restaurar as áreas que você deixar na sua vida. Amém? Quando a gente olha aqui, né, no versículo 5, não, mentira, no versículo 7. O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois eu não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim, tadinho dele. Ô dó, eu tenho uma dó. Jesus não quis saber. Ele só perguntou: você quer? Não quero saber das suas desculpas. Você quer? Tem muitas áreas da nossa vida que o Senhor quer restaurar, mas a gente coloca empecilho. Eu tenho um ministério para você, você vai pregar. Ah, Senhor, mas eu nem sei falar. Né? Moisés fez isso, né? O Senhor chamou ele para libertar um povo. Estava chamando ele para uma aliança. É outro exemplo, que o Senhor que chamou ele para fazer uma aliança. E ele falou o quê para o Senhor? Mas eu nem sei falar. Não, não tem problema. Tem aqui, ó, teu irmão. O Arão. Deus arrumou o quê? Deus arrumou uma solução para ele. Nesse caso, muitas das vezes, nós impedimos o Senhor de restaurar a nossa vida. Queridos, aprenda algo. O único responsável, se você chegar até o fim do ano e você continuar do mesmo jeito, o responsável é você. É só você, porque a escolha é sua. O nosso Deus, Ele é um Deus de livre arbítrio, né? Então, a escolha, ela é sua, então não dê desculpas. Não dê desculpas, abra o seu coração para a restauração na sua vida. Para essa área aí que não restaura, essa área que você não rompe, que você não consegue sair disso. Sabe, é como o povo do Egito. Está andando e não sai do lugar. Sabe, não é mais tempo disso, queridos. Sabe, nós temos que ser a igreja que ora, que as coisas acontecem, a igreja que anda para frente, que não para, sabe, que não retrocede. O Senhor, Ele não se alegra com os que retrocedem. Então, nós temos que caminhar, que olhar para frente. Você quer ver um exemplo de uma igreja que ora, que se posicionou em oração? Quantos aqui viram o que aconteceu na Venezuela? Ninguém viu? Quantos viram o que aconteceu lá? Algo que aos olhos das pessoas era impossível, tá? Eu tenho uma manicure, ela é venezuelana. E um dia, conversando com ela, eu perguntei, eu falei: e aí? Ela falou: não, ele não cai. É impossível. Ninguém tira ele de lá. Aí eu pensei: vai ter uma igreja que ora na Venezuela. Querido, só caiu porque tinha pessoas de Deus orando pela Venezuela. Tinha brasileiros também orando pela Venezuela. Né? Lá em Cordeirópolis tem um casal de diáconos que são de lá. E todas as vezes que eu fui lá, eu vi esse diácono com a bandeira aqui no ombro dele, e ele chorando, e ele orando pela Venezuela. Nós já fomos lá uma vez num acampamento, e teve um momento que foi orando pela Venezuela. Gente, quando eu vi o que aconteceu, eu falei: meu Deus, o Senhor escuta a oração da igreja. Gente, nós temos que nos posicionar, nós temos que continuar orando, igreja. O Senhor é um Deus que está escutando as nossas orações. Continue orando pela restauração no Brasil, a nossa nação vai ser restaurada. Não há nada impossível para o Senhor, e nós temos que entender isso de uma vez por todas. Nós precisamos estar nesse lugar de restaurados para restaurar. Chega, sabe, de sempre cair no mesmo erro. Meu Deus, queridos, até quando? Até quando você vai sempre tropeçar na mesma pedra? Eu falei algo
na casa da pastora Carla na sexta, que eu tinha uma situação na minha vida e eu sempre caía no mesmo erro. Sempre caí no mesmo erro, gente. Eu orava, Senhor, lá, aquela coisa toda. E aí um dia eu falei, cara, eu não estou arrependida não, isso é remorso. Porque arrependimento você não faz de novo. Agora remorso você faz de novo, aí você, não sei o quê, perdão, aí você faz de novo. Não, isso aí é remorso. Arrependimento você não faz de novo. E aí eu falei, nossa, cara, isso aí é remorso, isso aí não é arrependimento, não. E eu sempre, lutava, caía no mesmo erro. Um dia, gente, eu fui orar e o diabo ficava assim, mas você vai orar? Porque ele é uma beleza, né? Para te acusar, né? Nossa, não tem melhor que ele. Aí ele vem assim, eu sou rateiro, né? Uai, você é tão crente, você vai orar? E eu lembro que eu orei, eu falei assim, Senhor, eu não te deixo. Nós vamos vencer essa luta e é junto. É eu e o Senhor. Porque a tua palavra diz que o Senhor me faz forte na minha fraqueza. Então nós vamos vencer junto. Eu não largo o Senhor. Queridos, isso virou uma chave na minha vida para todas as coisas. Porque se você olhar para dentro de você, você realmente é fraco. Você não vai conseguir nada sozinho não, meu irmão. Não vai. Ninguém é bom o suficiente para caminhar sozinho. Né? A Bíblia fala lá em Gênesis que façamos, Deus Todo-Poderoso não fez sozinho. Ele precisou do Filho e do Espírito Santo. Façamos nós. Por isso que nós somos um do outro. Às vezes, aquilo que eu preciso está na Aline, está na pastora Carla, tá, né? A pastora Carla é a parte calma da dupla. A pastora Carla é a parte branda. Eu não. Vamos fazer isso aqui. Porque um precisa do outro. Nós precisamos uns dos outros, né? E eu não sei onde eu fui parar com esse raciocínio. Na Venezuela. Fui lá e voltei aqui para o Brasil. Então, nós vamos entender isso, sabe? Quando nós oramos, quando nós intercedemos. Querido, às vezes você quer interceder pelo teu bairro. Amém, tá certo, tá? Eu intercedo pelo meu bairro, pelo povo ali. Mas, às vezes, você não ora pela essa área na tua vida. E essa área podre na tua vida. E que você não sai disso. Está sempre no mesmo erro. Sabe? Paga um preço, ora. Jejua. Nós vamos falar de jejum esse ano aqui na igreja, né, pastora? Jejua, querido, tá ruim, jejua. Sabe, põe a tua carne ali, fala, não, eu vou comandar você, carne. Você vai sim ser restaurada. Você vai sim chegar no final do ano e falar, eu venci aquela área que eu não vencia. Jejua, paga um preço de oração, sabe? Não seja, se você chegar na sua casa, você lê a Bíblia de vez em quando, ora de vez em quando, meu irmão, tu não vai sair disso não. Você desculpa. Não tem como a gente ser doce. Não tem como. Você tem responsabilidade. Jesus falou para ele assim, você quer ser curado? Ele teve que ter responsabilidade dele. Não, eu quero. Tá bom, ninguém me leva para o tanque, mas eu quero. Então tá bom. Pega a tua maca, levanta e anda. Vai ficar carregando essa maca até quando? Pega essa maca tua, aí que você fica, sabe, fica esse negócio aqui nas tuas costas. Fica com essa maca pesada, sabe? Não vai, não rompe. Cara, deixa essa maca hoje, levanta e anda. Levanta e anda. Joga isso fora. Sabe, pega a identidade que Jesus tem para você. Aquilo que Ele conquistou na cruz para você. E se está difícil, jejua. Teve uma época na minha vida, foi lá na Rei Jesus, acho que faz uns 5 anos. Entrou um irmãozinho lá na igreja. Entrou um irmãozinho lá na igreja, uma bencinha. Gente, eu não gostava desse irmão de jeito nenhum. Eu tentava, sabe? Porque, de verdade, eu sou uma pessoa que é fácil de relacionar, sou mesmo. Eu tento ser legal com todo mundo. Mas com ele não ia. Gente, mas aquilo começou a me atrapalhar. Eu não podia olhar o irmão. Eu vi o irmão chegando, eu falava, lá vem o irmão. Só que aquilo começou a me incomodar demais. Mas eu não conseguia. E, vocês não me julgam, não, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um rancinho por alguém. Tem certeza. Se não tinha, foi curado, glória a Deus. Mas a maioria, às vezes, ainda tem aquele negocinho. Me fez alguma coisa, não tenho nada, não. Mas o irmão vem, você faz aqui, ó. Vem pra cá. E aí, o que aconteceu? Eu não conseguia vencer aquilo. Eu falei, que você vai dar uma coisa? Eu não vou atrapalhar minha comunhão com Deus por causa disso, não. Não vou. Sabe por quê? Porque você tem que fazer de tudo para não perder a presença. Eu falei, cara, como é que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou desse jeito? Aí foi para o jejum.
Falei, vou fazer 24 horas de jejum. Você vai dar um jeito, Carne. Você vai ficar nos pés do Senhor, você vai se converter. E eu me lembro que eu fiz 24 horas de jejum, gente. E eu falei para o Senhor, Senhor, esse jejum é porque eu não gosto do irmão. Não suporto fulano de tal. Eu dou nome, dou tudo. Porque se eu sou sincero com quem é meu amigo, que dirá com Deus, né? Que já sabe tudo que eu penso. Então eu falo tudo para ele mesmo. Eu falei, Senhor, não dá, não gosto. Então eu vou começar a fazer esse jejum para começar a gostar do irmão. E eu amava a esposa dele, gente. Mas ele não me descia. E eu fiz o jejum, orei, fiquei aos pés do Senhor. Gente, pela glória do Senhor, deu certo. De verdade, deu super certo. Foi uma experiência que eu tive com Deus, sabe? Da gente saber até onde é o meu limite e vencer o meu limite. Se eu tenho um limite até aqui, eu vou vencer ele. Se eu não consigo vencer, aliás, eu não consigo vencer na minha humanidade, eu vou trazer o espiritual e eu vou lutar no espírito. Sabe? Primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual, depois ela acontece no mundo físico. A sua luta não é contra a carne ou sangue, meu irmão. É contra principado e potestade. Você não está lutando contra a pessoa, não. É contra o Satanás. É contra esse demônio que influencia. Sabe? Então a gente tem que ter essa maturidade para entender isso e saber, peraí, o meu limite é até aqui. Mas eu tenho que ser esticado nos meus limites. Sabe, eu tenho que chegar aos pés do Senhor e falar para Ele, Senhor, eu vou até aqui, mas eu já não consigo mais, me ajuda. Me ajuda, Jesus. Queridos, se você olhar ao final dessa nossa, voou a minha folha. João 5. Se você voar aqui no final, ele fala assim, ó. Jesus falou para ele, levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar. Você acha que para um homem que ficou tantos anos com as pernas atrofiadas foi fácil começar a andar? Não foi, não. Não foi fácil, não. Imagina ele pegando a maca lá, tudo tentando levantar, assim, com as pernas tentando viver, né? Porque ele ficou tanto tempo ali atrofiado. Queridos, Deus quer que você ande. Deus quer que você caminhe. Sabe? Comece a caminhar, chega de parar por causa de bobagens. O inimigo quer que você pare mesmo. É isso que ele quer. Mas o Senhor não, Ele está todo dia te chamando. Não, vamos para a restauração, vamos para o relacionamento. Eu vou te restaurar, eu vou curar você, eu vou cuidar das tuas feridas. Lá em Oséias fala, vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. O nosso Deus, Ele é o Deus que faz a ferida e cura. Sabe, queridos, chega. Sabe, deixa o seu passado para trás. Para de viver de passado. Porque é no ano tal, no mês tal, no dia tal. Chega. É ano novo, 2026, janeiro. Bora andar, vamos caminhar. Chega. Nós temos que avançar. Como pessoas, como igreja, como família. Precisamos avançar, sair desse lugar de comodismo, sabe? De estar satisfeito com as migalhas. Chega. Não esteja satisfeito com migalhas. Deus tem mais para você. Deus tem mais para a sua vida, para o seu ministério, para os seus relacionamentos, para a sua família. Entra nesse lugar de falar, não, eu não quero mais essa maca. Eu não quero mais estar aqui dando desculpa de que, mas é que tem um anjo, ele balança a água, mas vem alguém mais esperto lá na frente e aí eu perco a minha vez. Você não precisa fazer isso, porque o Senhor está à disposição todos os dias para te restaurar. Todos os dias, para restaurar você. Para levar você, te reposicionar do lugar que você nunca devia ter saído. Porque nós somos muito bons para sair do lugar que o Senhor nos deixou. Quando o Senhor procurou Adão, Ele falou assim, Adão, cadê você que você não está aqui onde eu te deixei? Eu te deixei aqui, Adão. Por que você não está mais aqui? Você saiu. Queridos, foi Adão que saiu. E o que Deus fez? Deus foi atrás dele. E ainda fez as roupas, né? Eu acho isso muito lindo. Nosso Deus, Ele é um pai. Ele é um pai. E às vezes você fez algo que realmente foi algo sério, foi algo que te desestabilizou, foi algo que fez com que você se afastasse do Senhor. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus que está sempre disponível. E Ele ainda vai fazer as roupas para você, para te aceitar de volta.
Ele sempre vai fazer, Ele sempre vai estar ali. Mas cabe a você tomar esse primeiro passo. Cabe a você pegar essa maca e simplesmente voltar a caminhar. Voltar a caminhar no lugar que o Senhor quer que você esteja. Às vezes sua vida está muito confortável. Ai, pastora, está tudo bem, minha vida é boa. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho minha família com saúde, está tudo certo. Mas será que você estagnou no tempo? Será que você parou de almejar as coisas que Deus tem para você? A presença de Deus, sabe, o mais de Deus para você? Deus tem mais para a sua vida, querido. Eu não falo só de bênçãos materiais, não, que isso aí é consequência. Quando você busca ao Senhor, quando você tem a aliança, quando Ele tem a aliança com você, Ele te chamou e você tem a aliança com Ele, fica tranquilo, tudo vai chegar no lugar. Tem uma frase do The Chosen, uma cena do The Chosen, que o Mateus está conversando com o Gaius, com aquele soldado, e ele fala assim: Gaius, só cabe a mim seguir ele, o resto do dia vai se encaixar. Eu achei isso muito lindo, sabe? Porque só cabe a você seguir Jesus. E o resto vai se encaixar. Eu estou seguindo Jesus. E o resto vai se encaixar. Eu estou seguindo ao Senhor com todas as minhas mazelas. Com todos os meus erros e falhas, eu não desisto do meu Deus. Eu vou continuar seguindo ao Senhor. Com julgamentos, sem julgamentos, eu vou continuar seguindo ao Senhor, porque eu vou ter aliança com o meu Deus. Porque se Ele me chamou eu sendo assim, não é eu que vou dizer não para Ele. Faça o mesmo. Você é merecedor, querido, porque a graça ela é de graça. E o Senhor fez que você fosse merecedor dela. Ele fez com que você fosse. O sangue de Jesus está sobre você. Nós só não fomos fulminados aqui hoje porque o sangue de Jesus está com a gente. Porque a presença dele veio várias vezes. E antigamente, quando a presença vinha e encontrava pecado, o sacerdote estava em pecado, ele morria. Ela veio aqui muitas vezes. Era para a gente estar tudo morto. Mas pelo sangue de Jesus, nós temos livre acesso ao trono do Pai. Você tem livre acesso ao trono do Pai para ter essa restauração em todas as áreas da sua vida. Eu ainda tenho áreas que eu tenho que ser restaurada. E o que eu faço é levantar as minhas mãos e falar: Senhor, me restaura então. Se eu tenho errado nisso, Senhor, eu quero a sua restauração. Eu quero que o Senhor faça em mim aquilo que tem que ser feito. Sabe? E não adianta, querido, você fugir. Porque o Senhor, Ele tem uma aliança com você. E Ele vai te puxar para esse lugar de propósito. Ele vai te puxar e vai te colocar no lugar que você nunca deveria ter saído. Se coloque de pé, por favor. Só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atira a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me
Cordeiro que por mim se entregou, por meus pecados levou. Aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar. Na lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nem uma pedra ele pegou pra me apedrejar. Pega suas mãos e declare: eu só tinha os meus pecados, mas mesmo assim amou, mas mesmo assim amou. Com a frase: atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse? Sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, por meus pecados levou. Quem é esse? E era sempre